Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nesse vídeo, que eu quero que você curta logo, compartilhe com seus amigos, eu quero que você dê a sua opinião. Eu quero muitas mensagens. Olha, vamos passar das 500, 600, chegar a 1000 mensagens e quero muito like nesse vídeo. Porque são 3 assuntos que eu tenho certeza que você gosta muito de abordar. O primeiro, sobre planejamento para o restante do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem mais 12 jogos, chegou ontem ao 34º ponto com a vitória por 2-1 sobre o Botafogo. Está a 11 pontos de fugir da zona do rebaixamento aí, da briga por cair, chegando aos 45 pontos, que normalmente, pela lógica, é que vem tirando o último time que fica nessa posição para cair, para o descenso. O Vasco tem que somar 11 pontos. Tem mais 12 partidas, 7 com mando fora e 5 em casa. Dos 5 jogos que o Vasco tem em casa, o Vasco tem Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Chapecoense e Goiás. E tem 5 fora, teoricamente, porque os outros 2 são clássicos contra Flamengo e Fluminense. Ceará, Bahia, CSA, Inter e São Paulo. Normalmente, no Campeonato Brasileiro, em 2018, o Atlético Mineiro foi o 6º colocado, entrou com 59 pontos para a Libertadores. Em 2017, o Flamengo foi o 6º, com 56 pontos. E o Vasco entrou para a pré-Libertadores, também com 56 pontos, assim como a Chapecoense. O Vasco tem que somar pelo menos de 20 a 22 pontos para sonhar com uma possibilidade de Copa Libertadores ou pelo menos de pré-Libertadores. E a gente fez algumas conjecturas aqui e eu quero a sua opinião. Mas antes de trazer essas ideias que a gente teve, eu quero ouvir o diretor executivo Mário André Mazzuco, que falou hoje com o canal Atenção Vascaínos com exclusividade. E primeiro, Mazzuco nos fala sobre essa questão do planejamento até o final do Brasileiro. Como é que o Vasco está pensando a tabela? Primeiro fugir do rebaixamento, para depois sim pensar em alguma coisa. E como vai ser essa alguma coisa a mais para o Vasco? Com a palavra, o executivo de futebol do Vasco, Mário André Mazzuco. Em relação ao planejamento de tabela, eu acho que o resumo é mais ou menos o que o Vanderlei disse ontem na coletiva, né? Nós hoje estamos a 8 pontos do Z4, 7 pontos da pré-Libertadores, faltando 12 rodadas. A gente sempre deixou claro a situação do clube, né? Que o nosso objetivo é realmente fazer um campeonato seguro, para evitar qualquer risco, mas ao mesmo tempo, se as coisas forem acontecendo, obviamente você pensar em algo maior, que é o que nós sempre levamos em paralelo, né? Apesar da imensa dificuldade e de hoje nós estarmos numa posição mais confortável, né? O que não acontecia as rodadas recentes agora. Mas o planejamento é pontuar. A gente buscar o maior número de pontos, continuar da maneira que nós estamos atuando, em todos os jogos, buscar a vitória, buscar pontuar, seja dentro de casa, seja fora de casa. Então, acho que não tem nem o porquê mudar, porque nós encontramos hoje uma identidade, como o Vanderlei vem trabalhando a equipe. Nós temos opções hoje que estão nos ajudando, qualificando o grupo. E é uma reta final, então são equipes que acabam ficando para trás, equipes que acabam realmente se acomodando numa luta só para rebaixamento, e nós temos que aproveitar o momento da equipe de buscar o máximo de pontos possíveis nessas rodadas próximas para pensar em algo maior, que é como eu falei, é um objetivo paralelo, né? Mas que ele existe e não tem... Nós estamos falando de Vasco da Gama, acho que nós temos, independente das dificuldades, buscar pensar em algo maior, né? Nós fizemos aqui 4 simulações. Se o Vasco repetir os resultados do primeiro turno, agora no segundo turno, o Vasco soma 20 pontos, vai até 54 pontos. Numa segunda hipótese, classificando os jogos por posição de tabela e força de camisa, o Vasco chega a mais 21 pontos, chegando a 55 pontos. Mais ou menos dentro dessa ótica. Internacional, empate, podendo até perder. Um empate com o Ceará fora. Vitória contra o Grêmio, que vai ser no Rio. Fluminense, vitória. Palmeiras, empate no Rio. CSA, uma vitória em Alagoas. Goiás, vitória no Rio de Janeiro. Flamengo, qualquer resultado que vier. São Paulo, empate fora de casa. Uma vitória contra o Cruzeiro. Bahia, empate ou derrota. E uma vitória sobre a Chapecoense.
Numa terceira hipótese, com 4 derrotas fora de casa, o Vasco, digamos, que perca para o Bahia, para o Flamengo, para o Inter e para o São Paulo. É hipótese, viu, gente? Eu não quero que o Flamengo ganhe do Vasco nunca, nem quero que ninguém ganhe do Vasco, mas são hipóteses. O Vasco conseguindo aí, em cima de 3 equipes, CSA, Ceará e Fluminense, pelo menos aí 2 empates e 1 vitória, ganhando os 5 jogos em casa contra Chape, Goiás, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, o Vasco soma os mesmos 20 pontos e vai a 54. E a quarta hipótese, o melhor dos mundos, o Vasco vencendo equipes que estão abaixo e só uma que está acima, mas que o Vasco venceu fora de casa, que é o Goiás. Seriam 6 vitórias. CSA, Ceará, Fluminense, Chape, Goiás e Cruzeiro. Seriam 18 pontos. E aí o Vasco tem mais 6 jogos, sendo que, vamos colocar aqui a dificuldade maior, Bahia e o líder Flamengo. Volto a dizer, tomara que a gente atropele os 2. Mas teria para buscar pelo menos 2 vitórias contra Inter, São Paulo, fora de casa, Grêmio e Palmeiras em casa. Totalmente plausível. O Vasco poderia chegar de 22 a 24 pontos mais, chegando aí de 56 a 58 pontos. Quero a sua opinião. Qual é a sequência possível para o Vasco chegar a Libertadores ou até a pré-Libertadores? Flávio, você está sonhando? Não, não estou sonhando. É um exercício apenas. Acho que o time do Vasco melhorou um pouco, tem uma condição boa, precisa melhorar ainda mais e não é uma crítica contundente, é uma realidade, mas também não tem tanta gente melhor assim que o Vasco, não. E a sequência não é tão ruim assim como se pode pintar. Quero a sua opinião. Com quantos pontos o Vasco pode chegar? Que times o Vasco pode vencer? Dentro de casa, fora de casa? Quais são os resultados? Quais são as suas contas? Mande pra cá, deixa a sua mensagem, vai ser um prazer ler e responder vocês. Um outro assunto que eu sei que vocês adoram é a questão do aproveitamento da base. Mário André Mazzuco também falou conosco sobre isso. E o Mazzuco nos fala qual é a ideia do Vasco em relação à utilização da base. Cada dia mais meninos vão subir e serem aproveitados, como ontem brilharam Bruno Gomes e o atacante Gabriel Peck, hein, Mazzuco? Não é de hoje que o trabalho da base do Vasco é muito bom, muito produtivo, né, na figura aí do Carlos Brasil, do Próspero, do PC, do Marquinho, dos coordenadores, enfim, a equipe de base é muito competente, tem feito um trabalho muito importante de captação e desenvolvimento, e agora nesse elo com o profissional, né, com a experiência do Vanderlei, de estar utilizando os meninos, de realmente botar para jogar e deixar eles à vontade para desenvolver. Não é à toa que nós temos resultados aí, como foi o Thales, Bruno, Peck e os meninos aí que têm participado, né? Então essa é a razão aí de ser. O Vasco tem uma base, sempre teve uma base muito forte e nós precisamos disso, né? Precisamos ter meninos criados em casa pela identificação com o clube, pela possibilidade de mercado. Então eu creio que esse é um caminho sem volta para o clube, né? Sem dúvida nenhuma, fomentar esse processo da base e utilizar esses meninos aí de acordo com o nosso entendimento que eles têm condição de atuar e desenvolver, né? A gente sabe que nenhum menino vai chegar e ter a obrigação de resolver, mas a gente está muito feliz aí com as atuações que o Thales teve, o Bruno, né, o próprio Peck tem entrado bem, enfim, os próprios meninos que são da base, Marrone, né, a gente cita uma série aí de garotos que tem oportunidade, tem correspondido e esse é o caminho. Eu fiz um exercício aqui, e o exercício nos anos 90, o Vasco teve, e posso ter esquecido alguém, Elton, Carlos Germano, Pimentel, Preto Casagrande, Tinho, Alex Pinho, Valdir, Pedro Renato, Ian, Gian, Hernanes, Leandro Ávila, Edmundo, Felipe, Pedrinho. No final dos anos 80, Cássio, Tiba, William, Bismarck, Mazinho, Sorato. Olha, o Vasco esse ano usou muita gente. Jogaram Henrique, Ricardo, Alexander, Bruno Gomes, Gabriel Peck, Marrone, Rafael França jogou no Campeonato Carioca, Cainandro fez amistosos, Miranda também chegou a ser utilizado, o zagueiro Ulisses jogou amistosos em Foz do Iguaçu, Thales Magno, Thiago Reis, Lucas Santos, Andrei, Moreche, Dudu. Chegaram a ser relacionados Caio Magno, irmão de Thales Magno, Alexandre Melo, lateral esquerdo, Vinícius Paivo, Vinicinho, atacante. Jogadores que treinaram, subiram da base para o profissional para completar treino com possibilidade até de jogar. Lucão e Rolls, goleiros, Natan e Tenório, os laterais. Tivemos também Juninho, volante, Riquelme, lateral esquerdo, Figueiredo, centroavante, João Pedro, meia.
um uso muito grande da base. Eu quero saber a sua opinião. É essa a filosofia melhor do Vasco? Continuar utilizando a sua base? Você ouviu aí do Mazzuco, que ele tem a ideia sim de continuar fomentando o uso da base. Mas para você, a sua opinião, o Vasco deve ter muita base no ano que vem? Ou se pegar uma competição internacional, é bom mesclar? Dar responsabilidade demais aos meninos pode ser pesado. Deixe a sua opinião, mas que é uma alegria enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Vamos usar muito desse lema com a garotada que vem brilhando e segurando essa equipe no Campeonato Brasileiro de 2019. Um outro tema que eu abordei com o Mazzuco é em relação ao planejamento para 2020. Por que não? E eu perguntei a ele se a colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro muda muito a questão do planejamento ou não. Independente do rebaixamento, o planejamento tem que ser mantido caso o Vasco fique na primeira divisão, o Vasco jogue a Sul-Americana, pré-Libertadores ou até, quem sabe, a Libertadores. Mazzuco respondeu sobre o assunto. Obviamente importa pelo calendário. Hoje a gente está numa zona de Sul-Americana, a 7 pontos de uma zona de pré-Libertadores. Você tem também valores, né, que o clube recebe de acordo com a colocação final. Mas para o ano que vem, eu acho que o cenário hoje é muito bem claro. Nós temos aí basicamente 4 pilares para o ano que vem, que é a saúde financeira do clube, realmente buscar soluções para que não aconteça o que tem acontecido, né, esse ano e nos últimos anos, que é o que o presidente tem feito incessantemente, para buscarmos essa saúde financeira do clube, ter um time competitivo. Então isso passa pelo Vanderlei, é importante para a gente poder criar novas expectativas no clube para o ano que vem, ter um time competitivo para brigar por algo. E aí entra a questão da estruturação do clube, né, com o CT, e no outro momento, seria o nosso quarto pilar, aí a questão do projeto do estádio. Eu acho que isso são objetivos claros aí que nós temos que buscar para 2020. É bom a gente lembrar que há uma premiação por colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje, em 11º, ganharia 15,5 milhões de reais. O campeão 33, o segundo 31,5, o terceiro 29,7, o quarto 28 milhões, o quinto 26,4, o sexto 24,7, o sétimo 23 milhões e 100, o oitavo 21 milhões,4, o nono 19,8 e o 10º 18,1. É uma grana, por isso é importante estar sempre se colocando bem no Campeonato Brasileiro. Mas para isso, há uma necessidade de enxugamento ou não do elenco. E a gente vai trazer uma situação. Jogadores que estão voltando. Luiz Gustavo, zagueiro. Rafael Galhardo, que está no Grêmio. Bruno Cozendei, Caio Monteiro. Jomar, zagueiro, lembra dele? Está na Bolívia. Jordi, que está fazendo um bom campeonato no CSA. Lucas Santos, fica ou vai para a Rússia? Gabriel Félix, goleiro. Gabriel Noronha, zagueiro da base. Guilherme Costa, ex-meio de campo, que também está fora do Vasco da Gama. Alguns jogadores que têm contrato encerrando no final do ano, aqui é uma conjectura, não devem ficar. Valdívia termina no final do ano. Sidão termina no final do ano. Cleiton termina no final do ano. Danilo Barcelos, não se sabe se fica ou não, também termina no final do ano. Felipe Bastos, não se sabe se fica ou não, é um jogador que ganhou confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo. E aí você tem 2 jogadores que chegaram recentes, Felipe Ferreira e Guarim. Será que eles terão seus contratos renovados? Há uma possibilidade. A mesma situação envolve Richa. E aí você pode estar perguntando, mas vem cá, e o Bocanegra e o Rossi, que são 2 jogadores importantes do elenco e que terminam no final do ano. Rossi, a situação é difícil, a não ser que, olha, ele tem uma lábia enorme, dificilmente os chineses vão renovar esse contrato de graça, como foi agora no 0800. Mas é uma operação que o Vasco realmente já acha um pouco difícil. Quem deve ficar e deve conversar é o ótimo zagueiro colombiano Oswaldo Henriquez, o Bocanegra, que tem contrato até o dia 15 de dezembro. João Pedro, goleiro, dificilmente vai ficar. Marquinho também não deve ficar. Cáceres também não deve ficar. Michel, aquele menino do Boa Vista, talvez tenha o contrato prorrogado porque é um jogador jovem para disputar o Campeonato Carioca. Caio Magno também termina no final do ano. O irmão de Thales Magno deve também ter o seu contrato renovado. E aí você tem algumas discrepâncias, como por exemplo, Bruno César tem contrato até dezembro de 2020. Cláudio Vim, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2020. O Erlen tem contrato com o Vasco até 2022. Breno tem contrato até dezembro de 2020. São todos profissionais, mas tiveram seus contratos renovados e praticamente não jogam no Vasco.
é uma dúvida. O Vasco vai ou não manter esses jogadores? E posso dizer, o Vasco já está planejando, pensando em nomes para o ano que vem. Mas isso, é claro, depende de pagar salários, resolver a situação de grana, fechar o ano com tudo pago. Vanderlei Luxemburgo continua cobrando da direção que isso possa acontecer e a gente também vai cobrar. Pagando tudo, acertando tudo, começando um ano saudável, numa boa colocação, seja na Sul-Americana, pré ou na Libertadores de grupo direto, o Vasco sim vai procurar fazer um time melhor, um time mais competitivo, pensando em jogadores pontuais, como por exemplo foi o Fred Guarim para o ano que vem, para que o Vasco possa ter um ano, pelo menos para o seu torcedor, de maior segurança. E não se esqueça, deixa aqui embaixo a sua mensagem sobre esses 3 assuntos: planejamento desse ano, planejamento para o ano que vem e uso da base. Quero ler a sua mensagem, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. 3 informações: o time se reapresentou hoje, jogadores que não jogaram o tempo todo ontem fizeram um treinamento forte, Fred Guarim esteve entre eles, amanhã mais um treino, sábado também, seguindo viagem para Porto Alegre. Alberto Valentim bateu o martelo, o Vasco tem que pagar 1.400.000, mas vai recorrer, vai brigar, não vai ser assim tão fácil para o Alberto Valentim. E Matheus Moraes, menino da base do Vasco, foi emprestado hoje para o Avaí de Santa Catarina. E em nome da CG Segurança Eletrônica, ligue para 972398454 ou 20847996, ou então mande seu e-mail aqui embaixo, ó, cgsegurançaeletrônica@gmail.com, faça o seu orçamento, converse com o Cristiano, portões automáticos, interfones, sistemas de câmera, alarmes, cercas elétricas, eles têm tudo. Ainda fazem contrato de manutenção, instalação, empresa séria, do ramo. Entre em contato com a CG Segurança Eletrônica e garanta a sua segurança. Segurança não é brinquedo, não. Eu quero mandar um abraço hoje especial e vai ser único para essa menina que está aí na foto. A minha filha amada, querida, fantástica, amiga, companheira, Bruna, um beijo, meu amor. Que a cruz de malta que está no seu peito possa ser eterna. Papai ama muito o Vasco e ama muito você. E que você também perdure e siga a nossa dinastia, torcendo e amando pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube com a história mais bonita do mundo. Enquanto houver um coração infantil, minha filha, o Vasco será seu, será imortal. Um grande abraço a todos vocês. Volto a dizer, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ligue para os amigos, avise, olha, tem um canal lá que fala de Vasco o tempo todo, os caras mandam ver e a gente vai continuar fazendo assim. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira a todos, uma ótima sexta-feira. Beijo, filha. Tchau, turma.